Acho que foi. Então, boa tarde a todos os presentes, todos que estão ouvindo. Eu sou o Pedro Henrique Paixão, aluno de mestrado da Engenharia de Transporte da UFRJ. Eu estou trabalhando em avaliar a viabilidade do uso de um rejeito de minério de ferro, de granulometria fina, como material na construção de bases e subbases de pavimentos. E eu gostaria de falar um pouco aqui sobre essa pesquisa com vocês. Então, os rejeitos minerais eles surgem através da atividade mineradora, quando você separa o minério de ferro do solo, no qual ele se encontra, e que não vai ter uma função comercial. Esse material ele vai ser frequentemente descartado de forma não apropriada, o que, em certos casos, é algo que pode trazer risco e problemas ambientais, como, por exemplo, a contaminação de rios, devido à concentração de substâncias químicas que estão associadas ao minério de ferro. Por isso que é importante pensar, refletir sobre alternativas que estimulem o reaproveitamento desses materiais, e uma das possíveis soluções para isso seria a reciclagem do rejeito como material de construção de camadas de base e subbase de pavimentos. Eu consegui obter um rejeito de minério de ferro vindo de Minas Gerais, que ele tem uma granulometria mais fina, e desde então eu tenho feito algumas investigações para ver se é um material que pode ser efetivamente aproveitado dessa forma, na camada de pavimentos, buscando justificativas técnicas com bases nas especificações normativas que existem aqui no Brasil. Em relação aos objetivos desse trabalho, pretende-se inicialmente apresentar a caracterização desse material, que foi obtido por meio de experimentos de caracterização química e caracterização física. E uma vez tendo esse material definido, a partir daí buscar alternativas de potencializar o comportamento da resistência desse material por meio de uma estabilização granulométrica, com outros agregados de granulometria mais grossa, por se tratar de um rejeito mais fino. E, por fim, avaliar a resistência dessa mistura de agregados para determinar se a estabilização granulométrica, ela por si só, ela seria uma solução adequada para os agregados adotados ou se métodos distintos deveriam ser aplicados, possivelmente em conjunto. Metodologia. Então, para a realização desses objetivos que eu mencionei, definiram-se diversos ensaios de caracterização, aqui eu listei alguns dos principais. A composição química do material ela foi estipulada por meio de equipamento de fluorescência de raio-x, e dentre os principais ensaios de caracterização do tipo físico, podem ser listados, em especial, o ensaio de granulometria, que foi feito não só para o rejeito, mas também para todos os agregados com que ele foi misturado em sequência, como também o ensaio de compactação, que também foi fundamental para a determinação da umidade ótima, que foi utilizada como uma referência depois nos ensaios de resistência. Para a dosagem de agregados, eu me guiei nesse trabalho na ideia de potencializar o aproveitamento de rejeitos, de forma que eu adotei a faixa D da norma do DENIT 141, que permite utilizar uma proporção maior de agregados mais finos a serem utilizados na camada de base de pavimentos, até 25%. E os agregados eles foram dosados de forma a se encontrarem dentro dessa faixa granulométrica. E aí, então, foram realizados ensaios de índice de suporte Califórnia para avaliar o atendimento da resistência desse parâmetro, que é estabelecida no Brasil, de índice de acima de 80% para camadas de bases e acima de 20% para camadas de subbase. Aqui tem uma breve listagem de algumas das referências consultadas. A pesquisa de Bastos ela foi uma que trabalhou com a estabilização química sem considerar uma estabilização granulométrica, tendo sido encontrados resultados satisfatórios somente com a estabilização com 5% de cimento. E já essas outras duas referências aqui, elas trabalharam com uma estabilização granulométrica, mas utilizando uns rejeitos que são mais arenosos, em comparação com o que está sendo usado aqui. Aqui a gente tem alguns dos resultados do ensaio granulométrico. Como vocês podem observar aqui no gráfico, pela linha mais cinza, para o rejeito, ele foi realizado também o procedimento de sedimentação em combinação com o peneiramento, porque a maior parte desse material, cerca de 95% dele,
ele passa pela peneira de número 200, sendo realmente um material que é bem mais fino em comparação com os outros dois, e tendo um comportamento mais franco-siltoso, com base na classificação pelo diagrama triangular de textura. Já os outros materiais com que ele foi combinado, a brita graduada simples e a areia industrial, elas vão possuir uma curva granulométrica, digamos assim, mais grossa em comparação, e que é frequentemente mais encontrada facilmente em materiais de construção de pavimentos. Em relação à caracterização química, se verificou que a maior parte do rejeito ele vai ser composto por hematita e sílica. No entanto, a hematita ela vai se encontrar numa concentração maior, o que se mostrou alinhado com a coloração mais marrom avermelhada que o rejeito vai possuir. E já o ensaio de compactação do rejeito puro, ele encontrou uma umidade ótima de 11,6%, com uma alta correlação entre os dados obtidos. Em seguida, foi realizada a estabilização granulométrica, baseando-se na faixa D do DINIT, né, buscando tentar aproveitar o máximo possível desse rejeito. E foi verificado que uma mistura com uma proporção de 50% de BGS, a brita graduada simples, 30% de areia industrial e 20% de rejeito, elas atendiam às especificações do DINIT, como vocês podem observar aqui nessa tabela, nas duas últimas colunas. Nessa penúltima, a gente tem a porcentagem dos grãos que vão passar em cada peneira na amostra estabilizada, e ao lado, aqui nessa última coluna, a especificação da faixa D do DINIT. Do lado, a gente tem o resultado da curva de compactação da mistura estabilizada, né, com uma umidade ótima de 8,7%, que representou uma redução, né, em relação ao que tinha sido observado para o rejeito puro. E finalizando, os resultados de índice de suporte Califórnia. Como vocês podem observar, a resistência do rejeito ela foi previsivelmente bem baixa, igual a... Então, eu estou voltando. Está aqui. Aqui tem os valores do índice de suporte Califórnia, né? Você pode observar aqui o resultado para o rejeito puro, a energia normal, na energia normal foi bem baixo, com 5,2%, e para o resultado para o solo estabilizado na mesma energia normal, já na mistura estabilizada, ele mais que dobrou e atingiu 12,8%, o que ainda assim não é suficiente, né, para ser utilizado em camadas de base ou subbase por si só. Só que, no entanto, ao aumentar a energia de compactação da mistura, da normal para a modificada, se observou um resultado que era mais significativo, né, de 41%. Ou seja, a energia de compactação considerada ela acabou se mostrando sendo uma variável de possível maior influência que até mesmo a estabilização granulométrica. Entre as principais conclusões, eu destacaria que a estabilização granulométrica ela se mostrou um efeito significativo, mas não eficaz, né, somente por si só. Com uma energia de compactação maior, a mistura ela poderia ser utilizada ao menos em camadas de subbase, embora não na camada de base ainda, pois seria necessário atingir os 80%. E para atingir essas especificações da camada de base, seria interessante que fossem considerados outros métodos em conjunto com os que foram aqui adotados, como, por exemplo, em especial, a estabilização química com cimento. Em pesquisas futuras, eu penso em considerar essa estabilização química como uma variável, mas também pode ser realizada uma comparação com materiais distintos, como agregados em vez do BGS. Isso porque o BGS, mesmo sendo o agregado mais grosso, digamos assim, dentre os utilizados, ele tem uma parcela significativa de finos, de forma que é possível considerar a sua substituição por uma brita que tenha uma granulometria mais uniforme e maior para comparação. E uma outra possibilidade também seria considerar o uso de uma quantidade menor de rejeitos, caso ainda não seja verificado o atendimento das especificações, embora o ideal seja a potencialização do aproveitamento do material ao máximo, né, na minha opinião. E é isso. Obrigado pela atenção. Então, se alguém tem alguma observação? Eu acho interessante o trabalho, porque a pessoa
pergunta. Esse rejeito de minério é aquele que enche aquelas famosas barragens de decantação das empresas mineradoras, não? Isso, esse rejeito de minério eu peguei especificamente com uma mineradora de Minas Gerais, o nome é Morro do IP, eu acredito, pelo que eu me lembro. Então, é ela que preenche aquelas barragens que tem risco de cair, que normalmente acaba caindo, né, acontecendo aqui. Então, isso seria também um fator que poderia se somar para, vamos dizer assim, favorecer a utilização desse material. Mas ali você falou que poderia reduzir, né? Desde que haja estradas, assim, serem construídas em que a distância de transporte, né, desse material para as meios de construção seja viável também, né? Tanto que frequentemente essa técnica já é até mais utilizada, mas em regiões ao entorno mesmo de Minas Gerais. Aqui não é tão frequente. Mas se compensar o risco ambiental, por exemplo, né? Não levar para longe daqui. Outra Mariana,